Chegou a hora da gente apresentar informações com a nossa psicóloga Marileia Marques. E ela também fala sobre 2025, sobre este início, sobre as nossas metas. Vamos acompanhar? Então vamos lá. Vamos dar continuidade? No primeiro bloco a gente acabou falando sobre a final de ano, mudança de vida, perspectiva, expectativa, o que eu posso fazer e dei aqui algumas dicas, né? Vamos começar? Vamos fazer? Vamos tomar posse? Vamos dar direção? Dar uma boa notícia. Na mente, no emocional, existe essa possibilidade da gente mudar tudo de novo, da gente recomeçar do zero, porque nós somos o autor da nossa história. Eu gosto muito do Augusto Cury. Ele fala muito que nossa mente é como se fosse a cabine de um avião. Nós somos os pilotos, mas nós nunca fomos ensinados a pilotar essa nave. Olha que analogia linda. Imagina você de frente com a cabine de um avião e de repente tendo que decolar, tendo que fazer. E é exatamente isso, é essa perspectiva que eu trago para os meus pacientes. E no processo terapêutico a gente aprende a pilotar. Como? Não tem bula, não tem receita pronta, não existe, cada mente é uma especificação própria, cada ser humano é único, então não tem um guia prático para se seguir, a gente aprende juntos, né? E vamos fazer a perspectiva desse novo aprendizado. Primeira chave, se eu fizer o que eu sempre fiz, nada vai mudar, certo? Então vamos começar com mudança? O que a gente pode fazer daqui para frente? Reavaliar. Como a gente estava falando, nós não somos ensinados a lidar com a nossa estrutura emocional. Então, para que a gente aprenda, o primeiro passo é trazer a consciência. Eu não estou satisfeito, eu não quero mais essa vida. E quando a gente chega nesse limite de falar, deu, chega, acabou para mim, geralmente tudo acontece. Olha que lindo, porque ali é o limite que eu tomo as rédeas da minha vida e começo a colocar em prática, porque é consciência e atitude. Eu tinha uma paciente que falou assim, Leia, é tão engraçado o processo terapêutico que a gente fala um pouco que o óbvio, né? É o óbvio, mas aquele óbvio precisa ser falado. Eu também gosto de uma outra analogia que eu faço no consultório, que o processo terapêutico é como se fosse a faxina do cérebro, a faxina da mente. Não é tão delícia quando a gente chama uma faxineira, quando a gente faz aquela faxina inteira na casa e tem aquela sensação de limpeza, leveza. É exatamente a mesma coisa quando a gente começa a cuidar da nossa estrutura emocional. O simples fato da gente falar, isso é uma higiene da alma. Trazer a consciência, isso é uma limpeza emocional. Por quê? Imagina quanto tempo de vida, quantas horas, quantas situações, quantas circunstâncias que a gente simplesmente vai vivendo e atropelando, vivendo e atropelando, vivendo e fazendo, e dando conta, e fazendo com que meu cérebro dê conta, sem parar para dar uma olhadinha e falar, opa, o que eu estou fazendo com a minha estrutura emocional? A gente precisa ter maturidade, né, e inteligência emocional. Por quê? Se eu não tenho essa maturidade e inteligência, eu lido com as minhas estruturas mentais de acordo com os meus sentimentos. E a palavra de Deus já diz que o coração é enganoso. Então, olha que lindo de novo a gente fazer uma reflexão sobre isso. Eu preciso, quanto mais eu conheço, como eu penso, minha estrutura mental, como eu decodifico as circunstâncias, como eu estou sentindo, maior equilíbrio eu tenho e autonomia, autoridade e maturidade para tomar minhas decisões. E eu saio daquele campo das emoções de simplesmente fazer, de forma instintiva. Porque quem vive de forma instintiva, quem que é? Eu costumo usar essa brincadeira. Quem que vive de forma instintiva? São os animais. Nós não somos animais. Nós somos animais racionais que temos essa capacidade de pensar, de ressignificar, de elaborar os pensamentos e projetar de uma forma inteligente. Olha que tremendo, gente. Olha que informação linda. E são os pensamentos quem geram os nossos sentimentos e eles determinam as nossas emoções. Então, quando eu tenho essa estrutura mental de fazer uma higiene mental, e fazer uma higiene mental pode ser o quê? Escrever, pode ser pensar sobre o assunto, pode ser falar sobre a situação, pode ser eu me calar no momento que de repente eu daria aquele grito e chutaria o balde, falaria coisas que eu poderia me arrepender depois. Eu vou pensar antes de agir, eu vou pensar. Eu falo com uma segurança maior sobre a situação, sobre a perspectiva que eu estou vivendo. A gente está falando de forma muito abrangente, né, sobre essa estrutura emocional, mas eu espero que eu tenha conseguido alcançar, né, o que eu quero dizer sobre o conhecimento do cérebro. Quanto mais eu me conheço, mais controle e estrutura eu tenho para conseguir lidar com as minhas tomadas de decisões.
Olha como é lindo. O campo da psicologia é apaixonante. E eu agradeço o bloco de hoje. A gente vai aqui descobrindo novas perspectivas. Se tiverem dúvidas, deixa lá no meu Instagram, Marileia Marques, que a gente vai conversando por aqui. Um beijão para você, Vera, e até a próxima.